Olá, bom dia. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos ver a página 31. Nós vamos corrigir algumas atividades e vamos falar sobre um pouquinho sobre os operadores argumentativos. Então, na página 31, nós temos a leitura aí da resenha, né, do filme Zootopia, na página 30. E só um minutinho que eu vou postar. Coloquei a imagem do livro e tirei a minha imagem, tá bom? E no finalzinho eu volto. Na página 31, nós vamos corrigir relativa a essa resenha, né? Em textos como a resenha ali, dá termos que ajudam a construir o ponto de vista do autor, né? Com que intenção o autor empregou a expressão além de, no primeiro parágrafo da resenha, né? Então, fui para... Essa questão é muito fácil, né? Para essa aqui, né? Seria essa primeira aqui. E vou pegar essa caneta daqui, que é melhor. E a segunda questão é o termo destacado no período porém, perto da relevância de sua mensagem importante e necessária. Nesses pontos são pequenos, perto desta excelente realização cinematográfica. Expressa a ideia de que, né? Obviamente, a ideia de oposição, né? Que está aqui, seria a ideia de argumento, né? Então, seriam essas duas aqui. E releio um trecho do texto, né? Nós vamos, eu não vou nem reler, né? Ele fala do ainda que. A expressão em destaque poderia ser substituída por qual das expressões abaixo, sem modificar o sentido, mesmo que. Mesmo que. E aí nós temos que os operadores argumentativos são palavras e expressões que auxiliam na organização e articulação das ideias apresentadas em um texto. Eles são utilizados para introduzir ou ressaltar os argumentos, construindo diferentes relações de sentido, podendo indicar causa, consequência, conclusão, oposição, finalidade, adição. Isso aí é extremamente importante dentro de um texto, principalmente o texto argumentativo, né? Por isso que eles chamam operadores argumentativos. Nós necessitamos desses operadores argumentativos, que eu vou passar a página aqui para vocês verem, que são os operadores, esses aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. E aqui tem que limpar com a borracha, porque senão... Ficou tudo apagado aqui, tudo mal. Bom, nesse caso aqui, a gente tem... Eu vou aumentar a tela aqui para vocês verem os direitinho. Os operadores argumentativos, eles vão dar coerência e coesão no texto, né? O texto argumentativo, ele necessita disso aqui. Então, quando eu estou no texto, fazendo uma situação, escrevendo uma situação de oposição de ideias, né? Eu falo, por exemplo, assim, vocês são excelentes alunos, porém, não estão estudando. Então, eu faço um elogio e faço um contra-elogio, né, e uma chamada, né, então eu dou uma ideia boa, né, de que vocês estão estudando e dou uma ideia contrária ao que vocês estão fazendo, né, que não é estudando, né, eu falo que vocês são excelentes, mas que vocês não estão estudando. Essa questão, eu poderia colocar o porém, o contudo, no entanto, todavia, não obstante, mas, né, eu falo, vocês são bons, mas tem que ter vontade, né? Sem vontade, vocês não vão para lado nenhum. A mesma coisa, eu faço um elogio, é uma ideia positiva, e dou uma ideia contrária à que eu dei. Na explicação, a gente utiliza muito por quê, né? Por que você está chorando? Porque meu pai me bateu. Esse porquê aí de resposta, né? Ele é utilizado para explicar por quê das coisas, né? O porquê que está acontecendo. E o pois, o já que, né? Por causa de, isto é, por exemplo, também são utilizados para explicar, né? Estou chorando por quê? Já que eu apanhei, né? Então, eu estou chorando por causa da surra que eu levei de meu pai.
E isto é, né? Eu estou chorando porque aprontei, né? Isto é, aprontei feio, né? Então, você vai utilizar isso aí à medida que você necessita. Então, você deve memorizar esses operadores argumentativos, não porque você vai colocar isso no texto de qualquer jeito, não. É para você saber quais usar na hora que você for escrever um texto. Eu falo para o aluno decorar isso aí, e ele acha que decorar só é o suficiente. Não, tem que aprender a utilizar. E eu vou utilizar como? Fazendo raciocínio, usando a inteligência aí, na exemplificação, por exemplo, né? Quando a gente vai dar um exemplo, a gente fala como, por exemplo, o fulano, né? Olha o como aí, né? Assim como mamãe fez o almoço, ela pode fazer a janta, né? Conforme o patrão dela pediu, ela foi, né? E temos também as conclusivas, né? Que são os operadores conclusivos, né? Que é o portanto, afinal, sendo assim. Né? Quando você fala assim, portanto, é necessário uma tomada de decisão para melhorar as coisas nesse ambiente. E por aí vai. A adição, aliás, quando você fala aliás, você está adicionando mais uma ideia. Além disso, também eu falo assim, você também, vai você também. Quando eu falo você também, eu estou adicionando mais uma pessoa. Então, ainda não só, mas também tem essa ideia de adição, tá? Então, vocês vão utilizar isso aí no artigo de opinião que vocês vão elaborar aí para nós, tá? Releia um trecho do artigo de opinião, precisamos falar sobre o trânsito. Olha, aqui tem 3, né, que ele utilizou, né? O porquê, o ainda e o mas. Aqui, ó, ele está usando uma conclusiva, o mas é conclusivo, opositivo, né? O mas é de oposição, o ainda é de adição e o porquê é de conclusão. Então, ele está concluindo uma ideia aqui. Assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas, a respeito dos operadores argumentativos em destaque. Então, vamos lá. Esse exercício, ele é bem simples, mas precisa fazer com cautela, né? O termo porquê foi empregado para contrapor a ideia que a desatenção causa acidentes? É falso. Por que é falso? Porque o termo porquê ele foi empregado para explicar que a desatenção é um dos causadores de acidentes, que é esse aqui, ó, verdadeiro. O termo ainda foi empregado para intensificar os argumentos sobre as medidas do governo para reduzir acidentes, verdadeiro. O termo ainda foi empregado para concluir uma ideia apresentada em relação às medidas governamentais, falso. E o termo mas foi empregado para indicar oposição de ideias, verdadeiro. E aqui também é falso. O termo mas foi empregado, bom, se um é verdadeiro, o outro é falso. Né? Ok? Nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. E na próxima a gente discute mais isso aí, tá bom? Um grande abraço e até mais.